Capítulo 12 Seduções Estranhas. Rachel Edney pensava ser uma pessoa prática. Ela não acreditava nem em fantasmas, nem em superstições, nem que campainhas tocassem sozinhas. Mas uma coisa em que ela acreditava era o amor. Acreditava que era possível sentir seu cheiro, seu sabor, que ele podia mudar toda a trajetória de uma vida, e ela era a prova viva disso. Nunca havia morado num lugar por mais de um ano quando era pequena, e acabou programada para seguir o mesmo padrão depois de adulta. Afinal, não havia nada de errado nisso. A estabilidade era supervalorizada. Por outro lado, as crises e as aventuras podiam ensinar alguma coisa. 1 ano e meio antes ela passou por Walls of Water, de carona, falida e cansada. Tinha resolvido parar e arranjar um emprego por tempo suficiente para guardar algum dinheiro. Depois partiria novamente. Ela arranjou facilmente um serviço na loja de artigos esportivos. Porque, convenhamos, você não tem como passar a vida num acampamento, atrás do outro, sem aprender um pouquinho sobre aquilo de que precisa para sobreviver. Willa, dona da loja, parecera aliviada. Rachel gostou de Willa. Ela era legal e engraçada, mas tão cheia de sentimentos contidos, que Rachel tentava tudo o que podia para fazê-la se abrir e aliviar um pouco a pressão. Nada jamais funcionou, o que era estranho. Rachel geralmente não se enganava com as pessoas. Mesmo depois de conseguir trabalho, Rachel tivera de acampar ilegalmente nas cataratas porque não tinha como pagar um aluguel para morar. Acabou sendo descoberta numa noite chuvosa por um guarda florestal chamado Spencer. Ele realmente não queria obrigá-la a partir, então concordou em deixá-la ficar até a manhã seguinte, se ela prometesse arrumar suas coisas e ir embora assim que clareasse. Ela estava tão grata que lhe dera um beijo bem ali em pé, na chuva. Ele ficara tenso e constrangido por isso. Chegou a ficar vermelho ao se afastar. Mas quando voltou na manhã seguinte, ele pareceu aliviado em encontrá-la ali, mesmo depois de lhe dizer que fosse embora. E foi assim que aconteceu. Rachel se apaixonou e isso mudou tudo. Ela morava ali havia mais tempo do que jamais vivera em qualquer outro lugar. Uma sensação estranha para ela. Mas Spencer estava ali, o meigo, bondoso e estável Spencer. E ela sabia que não podia estar em nenhum lugar que ele não estivesse. Quando pensava nisso, ela percebia que havia sido exatamente assim que a mãe de Rachel seguiu seu pai pelo país afora. Então ela se acostumou a esse lugar curioso e suas superstições engraçadas. Habituou-se a dormir num colchão e a usar uma panela elétrica, aprendeu a dirigir. Até convenceu Willa a deixá-la instalar um balcão de café dentro da loja. E, para a sua surpresa, ela era muito boa naquilo. Ela descobriu que o café estava ligado a todo tipo de lembrança. Coisas diferentes para cada pessoa. As manhãs de domingo, reuniões amistosas, um avô querido que havia muito se fora, uma reunião dos alcoólicos anônimos que salvou uma vida. O café significava algo para as pessoas. A maioria achava a vida infeliz sem ele. Nesse sentido, o café era bem parecido com o amor. E porque Rachel acreditava no amor, ela também acreditava no café. Mas era só isso. Ela continuava não acreditando em campainhas que tocavam sozinhas, embora a da loja fizesse isso. Naquele sábado, quando tocou novamente, ela ergueu os olhos, esperando não ver ninguém ali, mas
Para sua surpresa, era Willa. O que está fazendo aqui? Perguntou Rachel. É seu dia de folga. Vou sair com Colin Osgood. E ele vem me encontrar aqui, disse Willa, caminhando até Rachel no balcão do café. Se você começar a fazer barulhos de beijos, eu vou tirar todos os seus privilégios do café. Rachel fingiu pensar seriamente a respeito, depois perguntou: Posso fazer uma piada? Não. Uma rima? Não. Posso cantarolar a marcha nupcial quando vocês saírem? Não. Isso significa que você e Colin estão... Willa a deteve antes que ela pudesse continuar. Não. Você tem certeza? Rachel inclinou a cabeça em direção à vitrine da loja e Willa se virou para ver Colin passando. Eu nunca tinha visto você se esconder de ninguém. Ele deve mexer muito com você. Quando entrou, Colin desviou o olhar de Rachel para Willa, provavelmente imaginando por que elas o encaravam. Ele olhou para baixo como se para ter certeza de que vestira a roupa pela manhã. Estava de short, botas de trilho e uma camiseta de mangas compridas. Rachel viu os olhos de Willa se estreitarem. Você está vestido? Não. Ela ergueu uma das mãos. Com certeza não. Sabe da maior? Disse Colin sorrindo. Nós vamos fazer uma trilha. Eu não quero fazer trilha, disse Willa. Não estou vestida para isso. Estamos ou não numa loja de artigos esportivos? Foi por isso que você quis me encontrar aqui, disse Willa ultrajada. Sim, Willa cruzou os braços. Não vou. Ora, vamos, confie em mim, Colin pediu. Vou pegar um par de botas do seu tamanho enquanto você veste um short e uma camiseta. Disse Rachel, imaginando que juntos ela e Colin talvez conseguissem fazer isto acontecer. Eu até deixo você usar meu chapéu de cowboy. Ela até vai deixar você usar o chapéu, disse Colin, olhando Willa nos olhos e erguendo as sobrancelhas. Como se isso fosse o argumento decisivo. Rachel sabia que se Willa não quisesse fazer algo, ela não faria. Portanto, o fato de se deixar convencer significava que a única pessoa com quem ela estava lutando era ela mesma. Em questão de minutos, ela estava totalmente vestida, parecendo uma criança forçada a usar uma roupa horrível feita por sua avó. Vamos acabar logo com isso, disse ela, mas eu já lhe disse, não sei como termina. Ela foi fazer trilha comigo uma vez, viu uma cobra depois de dar 10 passos e voltou correndo para o carro, disse Rachel. Willa estremeceu. Não gosto de cobras. A maioria das cobras é legal, disse Colin. Ah, que ótimo! Disse Willa ao caminhar até a porta. Você gosta de cobras. Colin a seguiu até lá fora. Não há o que temer. Na verdade, eu posso lhe mostrar uma que você talvez goste. Eu não quero ver. Muito obrigada. De qualquer forma, eu disse que não gosto delas, não que tenho medo delas. Isso é um desafio? Perguntou ele. Qual é a sua com isso de desafio? Não. Arranjem logo um quarto, Rachel disse quando eles saíram. Eu ouvi isso. Willa gritou enquanto a porta se fechava atrás deles. Sim, Rachel Edney acreditava no amor, e ela o reconhecia quando o via. Eles seguiram de carro pela entrada da Floresta Nacional das Cataratas. Por estradas sinuosas com vistas magníficas, havia vários pontos de observação ao longo do caminho, onde as pessoas podiam estacionar e simplesmente ficar olhando o horizonte. Em alguns desses pontos era até possível avistar as cataratas pelas quais a floresta era conhecida. Entretanto, grande parte das quedas d'água só podia ser alcançada a pé. Quando Colin estacionou num largo de cascalho na entrada de uma das trilhas, Willa olhou em volta e disse: Para onde estamos indo exatamente?
para Tympany Falls. Considerando todos os fatos, isso até que era um alívio. Tympany Falls era uma atração popular, e a trilha provavelmente não era tão traiçoeira. Ela já recebera septuagenários em sua loja, que lhe disseram ter feito a trilha de Tympany Falls. Se eles podiam fazer, ela certamente poderia. Você fazia essas trilhas quando morava aqui? Perguntou Willa, ainda no carro, enrolando a descida. Colin desafivelou o cinto de segurança. Não. Então, essa é a primeira vez que vem aqui? Não, não é a primeira vez que venho aqui, não se preocupe. Ele esticou o braço e pousou a mão no joelho dela. Sua pele estava morna, em contraste com sua perna fria, por causa do ar-condicionado, e isso a fez resfolegar. Eu conheço o lugar para onde estamos indo. Sempre que venho visitar meus pais, faço trilhas. E isso me ajuda a enfrentar. Enfrentar o quê? O fato de estar aqui. Sem dar a ela uma chance de responder, ele saiu e pôs a mochila nas costas, prendendo a tira da frente ao redor da cintura. Essa era certamente uma situação estranha, pensou Willa saindo do carro. Na verdade, ela tinha ficado tão envolvida com os desafios de Colin, assim como a sua forma de vida, que nunca questionou qual seria realmente a motivação dele até agora. E foi uma revelação e tanto como isso tinha tão pouco a ver com ela. Colin seguiu, descendo a trilha, e Willa foi atrás, relutante rumo à folhagem verde. Ele era um guia turístico nato. Apontava a flora interessante, as diferenças entre as árvores novas que nasciam. Desde que a exploração de madeira tinha parado, mostrando as antigas que haviam sido preservadas, ela não fingia estar fascinada. Estava mais, era à procura de cobras. Não era uma garota da natureza, apesar de, por algum motivo, ele querer que ela fosse. Colin queria que ela fosse muitas coisas. Dissera-lhe que ela o havia inspirado a partir, a seguir seu caminho. E Willa lentamente começava a entender que a vida dela era ali. O fato de ter voltado e ficado desafiava a forma que ele escolhera viver sua vida. Colin não achava que ali era seu lugar, então ela sempre o faria encarar alguns fatos desconfortáveis. As pessoas se adaptam, as pessoas mudam. Você pode sim crescer no lugar onde se enraizar. E Colin não gostava nada daquilo. Não que ela estivesse particularmente satisfeita por perceber que passara a gostar deste lugar, muito mais do que achou que gostaria. Então, onde se encaixava a sedução? Seria apenas um meio para um fim, fazia parte de querer influenciá-la a mudar, para se encaixar às suas expectativas, para que ele pudesse voltar pensando que tinha tomado as decisões certas em sua vida? Ela achava que não, mas não podia ter certeza. Eles pararam para fazer um lanche que Colin trouxera na mochila, e só então ela percebeu o quanto tinha ficado ofegante. Ela agradeceu a oportunidade de descansar e observar a paisagem silenciosa de um grupo a cavalo, atravessando o rio, na única trilha equestre do parque. Quando o intervalo acabou, Colin partiu novamente. Eles finalmente chegaram ao topo de Tympany Falls e a vista era magnífica. O rio que levava ao precipício das cataratas era muito calmo e surpreendentemente raso. Mas quando a água encontrava a beirada da rocha, ela rugia por cima e caía mais de 300 metros numa piscina pontilhada de rochas planas. Essa era a cachoeira mais famosa da região, batizada com o nome de um homem bonito, porém presunçoso, chamado Jonathan Tympany.
Dizia a lenda que havia mais de 2 séculos, o Sr. Timpany vinha cavalgando de sua casa em Charleston, na Carolina do Sul, atravessando as montanhas verdejantes da Carolina do Norte, em busca das quedas d'água de que ouvira falar desta área, onde se relatava que a água era saudável e capaz de curar milagrosamente. À época, o Sr. Timpany tinha somente 20 e poucos anos, mas o reumatismo chegava cedo para os homens de sua família. Embora sofresse desta enfermidade, o Sr. Timpany fez a peregrinação sozinho, por orgulho de sua firmeza, pois era o caçula, o mais alto e mais robusto dos irmãos. No entanto, não esperava que as estradas do cume alto e fresco das montanhas se tornassem tão duras e cheias de raízes. Não esperava uma terra de nuvens. Ele conduziu seu cavalo por entre esses charcos da estrada que chegavam a bater na cintura e encheu várias garrafas de neblina a fim de levar para casa, pois achou que ninguém acreditaria em quão espessa era. A jornada foi dura para ele. Quando encontrou Timpany Falls, estava quase delirando de dor. Perdeu o equilíbrio e caiu. Milagrosamente, ele sobreviveu e foi encontrado por caçadores apenas algumas horas depois. Foi levado para a casa de trem num vagão privativo, luxuosamente reservado, onde dormiu a maior parte do tempo. Ele alegou que a água de fato só podia ser curativa. Bastava ver como sua jornada de ida havia sido dura e como tinha sido fácil voltar para casa. Anos depois, em seu enterro, seus filhos abriram aqueles vidros de neblina que ele trouxera, e, segundo a lenda, uma neblina espessa como fumaça permeou a cidade durante dias. Os turistas adoravam essa história e adoravam comprar os vidros de souvenir com a neblina da cidade. Porém, por mais bela que fosse, esse obviamente não era o destino que Colin tinha em mente. Ele a conduziu por uma ponte natural de pedras planas até o outro lado da cachoeira. O que o fez decidir se tornar um arquiteto paisagista? Perguntou Willa quando ele se virou para trás, esticando o braço e pegando-lhe a mão, enquanto eles caminhavam um atrás do outro. Ele deu de ombros ainda, seguindo em frente. Há uma gruta de nogueiras na propriedade dos meus pais. Longas fileiras de árvores com seus galhos se estendendo e se encontrando uns com os outros, constantemente precisando de poda. Eu me lembro de quando era menino e ia para lá, deitava ali embaixo e simplesmente ficava olhando a abóboda. Minha mãe dizia que ali era meu lugar para pensar. Havia uma simetria inquietante nas árvores, mas aquela estrutura estava sempre ameaçada por sua própria natureza selvagem. Concluí que paisagismo era como domar leões, disse Colin, olhando por cima do ombro, sorrindo. Mas só decidi fazer arquitetura paisagística depois que terminei a faculdade. Minha formação foi em finanças, que era o desejo do meu pai, porque ele também tivera esta formação. Mas depois da faculdade, só como desculpa para não ir para casa, fui fazer uma viagem pela Europa com a minha então namorada. E os jardins dos castelos meio que voltaram a despertar meu desejo de domar leões. Ele parou. E também tinha você. Sim, disse ela, sabendo o rumo que a conversa estava tomando, e também tinha eu. Fiquei muito infeliz na faculdade e me lembro de pensar, nesse momento Willa Jackson provavelmente está fazendo o que quer da vida. Você foi embora fazendo um estardalhaço muito grande. Isso pode ser uma surpresa para você, Colin, mas quando parti eu não era mais feliz do que fui aqui. Eu era arredia, irresponsável e abandonei a faculdade.
Trabalhei como frentista de um posto de gasolina e estava há 2 semanas de perder meu apartamento quando meu pai morreu. Não sei o que teria acontecido se eu não tivesse voltado. Você nunca teve a chance de descobrir, ele frisou. Não. Voltar e enfrentar tudo foi exatamente o que eu precisava fazer. E se um dia eu tiver de ir embora daqui novamente, posso fazer isso com confiança, não estarei fugindo. Isso o fez parar e olhar para ela. É isso que acha que eu fiz? Eu não sei, respondeu Will honestamente. Mas vou lhe dar um conselho que você não vai querer ouvir. Passe mais tempo aqui. E talvez as pessoas o vejam como você é agora e não como homem vareta. Você parece a minha irmã. Não perturbe a Paxton, Willa se surpreendeu dizendo. Ela já tem bastante com que se preocupar. Então, agora vocês são amigas de infância, disse ele sorrindo ao pegar novamente a mão dela. Estamos quase chegando. Ele a conduziu para fora da trilha em meio à floresta, e eles foram parar num pequeno afluente do rio que tinha acabado de atravessar. Ele escorria por uma pedra imensa e achatada e desaguava numa piscina na floresta. Colin tirou a mochila e a jogou na margem abaixo. Depois sentou-se e desamarrou as botas. Sabe, dizem que o motivo de Jonathan Timpany ter sobrevivido não foi por ter caído na cachoeira, mas por ter deslizado por esta rocha. O que você está fazendo? Ela perguntou desconfiada. Só estou tirando as botas. Ele se levantou e jogou as botas lá embaixo. Subitamente ela entendeu o que ele ia fazer. Você viu aquelas placas? Diziam que não é permitido deslizar pela rocha. Não, eu não vi, disse Colin. Caminhando cuidadosamente até a rocha reluzente, eu nunca vejo. Você já fez isso? Ele sentou-se e chegou bem perto da beirada, sugando o ar, porque a água que fluía por suas pernas estava obviamente gelada. Venha, Willa, eu duvido que você me acompanhe. Você acha que só precisa disso? Duvidar? Eu sei que você quer. Você não tem como saber isso. Até que você possa me dizer exatamente o que quer, eu vou inventando e seguindo em frente. Depois de dizer isso, ele tomou o impulso e desceu deslizando pela pedra molhada. Colin! Willa gritou atrás dele. Ele caiu na água, desaparecendo por um instante. Depois reapareceu na superfície, sacudindo a cabeça e respingando água dos cabelos. Ele olhou para Willa acima. Venha, a água está ótima. Nós vamos ser presos. Colin boiou de costas, ainda olhando para ela. Isso não costumava detê-la. Olhando para ele lá embaixo, remexendo os dedos, ao pensar na adrenalina que sentiria ao escorregar por essa pedra, Willa percebeu que, sim, ainda havia um pouco da antiga piadista dentro dela. Provavelmente sempre haveria. Quando ela reconheceu isso, finalmente pôde ver que ainda restava bem pouquinho, o suficiente para pô-la em problemas, de vez em quando, para satisfazer essa necessidade louca de sentir seu coração bater acelerado, mas não o bastante para arruinar a vida que ela criara para si. Isso a fez se sentir melhor, sem temer tanto a si mesma, e sem ter tanto medo de Colin, e tudo o que achava que ele sabia sobre ela, só porque ela não tivera coragem de olhar para si mesma. Isso foi uma epifania muito libertadora. Então era isso que ela faria. Tiraria as botas e as jogaria à margem abaixo. Depois daria uma corridinha na imensa rocha lisa. Ela deslizaria a água abaixo e aproveitaria cada momento.
Decididamente subiria sorrindo à superfície. Depois de nadar e flertar bastante, eles finalmente subiram na rocha da margem para se secar ao sol. Eles se esticaram lado a lado em um confortável silêncio. Willa estava quase certa de que Colin estava decidido a convencê-la a fazer isso. Mas ela se sentia bem demais para dizer isso a ele. A pedra sob seu corpo estava quente. O som suave da água era acalmante. E a floresta cheirava a plantas e folhas verdes, tanto do passado como do futuro. Ela não era uma garota muito dada à natureza, mas poderia se acostumar com isso. Tem algo que eu venho querendo perguntar, disse Colin. Willa virou a cabeça na pedra. Ele tinha tirado a camiseta e seu peito estava bronzeado e rijo. Seus olhos estavam fechados, então ela se sentiu livre para estudá-lo à vontade. Ela nunca saíra com alguém tão alto. Ele preenchia o espaço. Sim. O que a faz pensar que seu pai foi demitido? Isso a surpreendeu. Ele nunca voltou a lecionar. Eu estava lá no dia em que ele foi embora, disse Colin, e ele não foi despedido, ele pediu demissão. Willa se sentou e se virou para ele. O quê? Colin abriu os olhos. Depois levantou um braço para bloquear o sol. Quando você acionou o alarme de incêndio e depois deixou cair aquele cartaz anunciando que você era a verdadeira piadista, meus pais apareceram quase imediatamente, exigindo um pedido de desculpas do diretor, porque eu era o suspeito número 1. Já que você colocou aquela citação de Ogden Nash na marquise, seu pai também foi chamado para se desculpar. Eu vi que ele estava aborrecido por você ter sido levada pela polícia para fora da escola. Estava claro que ele não queria estar lá, pedindo desculpas para nós, como se tivesse feito algo errado. Àquela altura, todos já tinham descoberto que o motivo de você ter sido tão bem-sucedida era porque tinha as chaves e as senhas do seu pai. O diretor disse a ele: eu sei que não é culpa sua ter uma filha rebelde. Você não será penalizado por isso. E seu pai simplesmente perdeu a cabeça. Ele disse que se eu tivesse feito algo com você, como você fez, e fosse flagrado, eu não teria sido arrastado pela polícia. Na verdade, enquanto todos achavam que eu era o piadista, ninguém fez nada por causa da minha família. Ele disse que se orgulhava de seus atos de rebelião, que gostaria de ter tido coragem ele mesmo para fazê-los quando tinha sua idade, e que sempre soube o que você estava fazendo, quase desde o começo. Disse algo sobre estar cansado de viver uma vida tão cautelosa e que estava jogando a cautela ao vento e pediu demissão. Willa estava pasma. Isso não parece nada com meu pai, eu sei. Colin concordou, mas foi isso que aconteceu. Ele sabia. Aparentemente sim. Achei que você deveria saber. Isso não faz o menor sentido. Colin deu de ombros e fechou novamente os olhos, e ela não demorou para ver que ele tinha adormecido. Willa ficou ali sentada, com os braços em volta dos joelhos, pensando na possibilidade de seu pai realmente saber de seus trotes o tempo todo, e nele, dizendo que finalmente estava jogando a cautela ao vento. O que isso queria dizer? Ela sempre presumiu que ele fosse feliz com a vida que tinha, fazendo o que a vovó George lhe dizia para fazer.
E ela achava que seu pai se sentia envergonhado com as atitudes dela quando adolescente. Ela e Paxton tinham planejado se encontrar na casa de repouso no dia seguinte para falar novamente com Agatha. Talvez Willa pudesse perguntar a Agatha sobre o relacionamento entre sua avó George e seu pai. Se fosse como todas as coisas que Willa vinha descobrindo ultimamente, havia muito mais por trás disso do que ela imaginava. Ela não sabia quanto tempo ficou ali sentada, perdida em pensamentos, antes de se virar e ver se Colin ainda estava dormindo. Ele não estava. Estava olhando para ela com a cabeça apoiada no braço. Tirou um bom cochilo? Desculpe, disse ele, sentando-se e fazendo os músculos do abdômen se retraírem. Não tive a intenção de apagar aqui com você. Eu não durmo bem, principalmente quando venho para casa, acaba pesando. Ela deu um sorriso solidário e afastou um pouco os cabelos escuros da testa dele. Sim, eu notei isso quando você desmaiou no meu sofá. Aquele sofá é ótimo. Seus olhares se cruzaram e os dois sorriram. Como se por consentimento mútuo, Colin se inclinou para a frente e ela o encontrou no meio do caminho. Os lábios ressecados e aquecidos pelo sol se tocaram suavemente. Não demorou para que o beijo se tornasse faminto e persistente. Ela se inclinou para trás e ele acompanhou o movimento. Willa nunca se sentira assim com um homem. Ele fazia seu peito parecer prestes a explodir. Deus! Sentir isso sem infringir a lei era incrível. Certo, tecnicamente eles tinham infringido a lei ao deslizar pela rocha, mas se beijar ali na margem era simplesmente viver o momento. E não havia lei contra isso. Willa sentiu a mão de Colin e ela se curvou junto a ele. Você é tão linda, disse Colin, enquanto passava a blusa por cima da cabeça e a largava em algum lugar atrás deles. Acho que sempre procurei por você. Não acredito que você estava aqui o tempo todo. Ele ergueu a cabeça. Willa puxou os cabelos de Colin até que ele ergueu novamente a cabeça e olhou para ela. Ele estava ofegante. Eu gosto muito daquilo que sou agora, Colin, disse ela, porque por algum motivo era importante que dissesse isso. Eu não sou mais a pessoa que fui. Ele pareceu confuso. Willa subitamente se sentiu triste. Não era assim que ela gostaria que as coisas acontecessem. Como poderia? Aquilo estava sendo construído sobre muitas concepções enganosas. Você não vai ficar, vai? Perguntou ela. Colin hesitou por um momento, depois disse não. Então seu plano é me seduzir e depois ir embora. Não há plano nenhum. Ele a olhava fixamente. Por que você não vem comigo? Colin não era um homem falso. Ela sabia disso de coração. Ele estava tentando encontrar um meio de fazer aquilo dar certo. Não posso ir embora agora, minha avó está aqui. Olhe em meus olhos e diga que você está feliz, Willa. Falso, não, incrivelmente desatento, sim. Por que você não faz o mesmo? Ele se ergueu tão depressa, como se ela o tivesse esbofeteado. Claro que sou feliz. Ela fechou a blusa e a vestiu. Certo, é por isso que você dorme tão bem. Ele esfregou o rosto com as duas mãos, como se finalmente estivesse acordando. Suspirou e observou a água por um momento. Precisamos ir, disse ele, esticando o braço e entregando as botas dela. Bem, pelo menos um deles descobriu algo sobre si, mesmo nessa trilha. Pena que não foi ele. Eles seguiram pela trilha Chimpney de volta até a entrada. Era o meio da tarde e o sol penetrava por entre as árvores,
Quando eles chegaram ao estacionamento, entraram no carro dele e Willa deixou a janela aberta para que o vento quente assoprasse enquanto Colin dirigia. Está com fome? Perguntou ele, falando com Willa pela primeira vez desde que tinham deixado a rocha. Faminta, admitiu ela. Vamos comer alguma coisa. Não vamos terminar o dia de um jeito tão desconfortável, disse Colin. E ela ficou grata pelo empenho. Você já esteve no restaurante Depot, na National Street? Perguntou ela. Lá sempre aparece um pessoal de trilha vestido como a gente. Depois de saírem das cataratas, o primeiro cruzamento tinha um sinal de pare nas 4 direções. À direita deles havia um Audi azul. Aquele é o carro do Sebastian, disse Colin, dando uma buzinada e acenando. Ele e Paxton devem estar voltando depois do almoço com o concerto. Não posso acreditar que tenha se estendido tanto assim. Quer convidá-los para vir conosco? Perguntou Willa, tentando não parecer tão ávida para ter companhia e dispersar aquele clima estranho. Boa ideia, disse Colin rapidamente. Ela percebeu que não era a única que pensava assim. Colin desceu e correu até o carro de Sebastian no cruzamento. Disse algo aos dois. Quando voltou, ele disse: Boa sugestão, eles parecem estar precisando de um drink. Pelo que Willa sabia do relacionamento de Paxton e Sebastian, ela não estava surpresa. Acho que todos nós precisamos. Capítulo 13. A piadista, o homem vareta, a princesa e o excêntrico. Eles seguiram de carro até a National Street e estacionaram na antiga estação ferroviária, que fora a veia principal de Walls of Water há mais de um século, quando essa era uma cidade movimentada pela madeira. Mas quando o governo comprou a floresta montanhosa ao redor e transformou-a em parque nacional, o trem parou de vir e tudo teve de mudar. A estação se transformou em restaurante e centro turístico. As lojas passaram a se concentrar nos turistas e ao longo da National Street foram colocadas dúzias de esculturas ao ar livre, todas representando as cachoeiras do parque. Você não daria mais de 10 passos nessa rua sem encontrar um lembrete de que aquele era o caminho para as cachoeiras. Por ali fica a estrada de tijolos amarelos. O restaurante Depot ficava localizado no que um dia fora o pátio das locomotivas da antiga ferrovia. Naquele dia estava cheio de gente das trilhas, com suas mochilas encostadas às cadeiras. Willa, Colin, Paxton e Sebastian entraram. Um quarteto certamente interessante. Willa e Colin com suas roupas amassadas e cabelos despenteados, e Paxton e Sebastian em roupas sociais, que combinavam lindamente entre si. Eles foram avisados de que haveria espera por uma mesa, mas poderiam comer no bar se quisessem. Concluíram que era uma ótima ideia, principalmente porque Paxton e Sebastian já tinham comido e só queriam drinks. Paxton e seu irmão sentaram-se um ao lado do outro, com Willa e Sebastian nas pontas. Willa gostava de ver os irmãos interagirem. Ela sabia que eles eram gêmeos, mas eram tão diferentes que ela realmente não notara suas semelhanças até vê-los juntos. Os olhos escuros, os sorrisos bondosos, a forma pela qual provocavam um ao outro, o jeito de se sentarem com a postura perfeita. Depois de fazerem o pedido, Colin, Sebastian e Paxton comentaram como era bonito o local. Eles nunca tinham estado ali
Isso fez Willa rir. Vocês são tão urbanos. E você não? Perguntou Paxton, sorrindo. Eu expandi minhas fronteiras. Quando as bebidas chegaram, Colin se virou para Sebastian e perguntou: Há quanto tempo você está de volta ao Walls of Water? Só 1 ano, disse Sebastian. E você? Planos de se mudar de vez? Colin evitou cuidadosamente os olhares de Will e Paxton ao dizer: Não. Eu não entendo, disse Paxton, erguendo sua margarita e tomando um gole. O que há de tão errado com Walls of Water? É seu lar. Nós nascemos e fomos criados aqui. Nossa história está aqui. Por que você ia querer estar em qualquer outro lugar? Esse lugar nos define. Você acertou na mosca, Pax, disse Colin. Ela e Willa se viraram para ele, com expressões semelhantes de desespero. Você não gosta do fato de que esse lugar o define? Perguntou Paxton. Colin deu de ombros. Não sou mais o homem vareta. E, no entanto, você ainda quer acreditar que eu sou a piadista, disse Willa. A piadista estava saindo de sua casca. Você provou para muita gente que era bem mais do que imaginavam. Foi uma boa coisa, ele brindou com seu copo. Não era questão só de provar que eu era mais do que imaginavam. Ser a piadista foi uma manifestação de muitos problemas familiares não resolvidos. Sebastian fungou e todos se viraram para ele. Ele estava casualmente recostado no balcão do bar. Para vocês dois foi moleza. Experimentem ser o excêntrico qualquer hora dessas. Acho que você é a única que não mudou, Pax, disse Colin. E eu acho que foi por compreender a si mesma, muito antes de qualquer um de nós. Aquilo pareceu magoar Paxton, e Willa teve vontade de dar um soco no braço de Colin. Acho que sou simplesmente a princesa do grupo, não sou? Eu disse isso como um elogio. Não disse, disse Paxton. Vocês querem saber qual é a diferença entre mim e todos vocês? Não deixo de amar nenhum de vocês por não serem exatamente como eu gostaria. Não, você reserva essa crítica só para si mesma, disse Sebastian, baixinho. Silêncio. Sou eu ou essa conversa de repente ficou séria demais, disse Willa. Eles tentaram rir e logo os sanduíches de Will e Colin chegaram. Enquanto eles comiam, Paxton falou sobre a comida mágica no almoço. E Sebastian contou algumas histórias engraçadas sobre as damas da sociedade. Colin, que era obviamente um comilão voraz, com um metabolismo invejável, rapidamente terminou seu Reuben. Paxton estava girando seu copo no balcão do bar e, quando notou que o prato dele estava vazio, disse: Posso voltar para a cabana da Nogueira com você? Colin limpou a boca com o guardanapo. Primeiro preciso levar Willa de volta até o jipe dela. Está logo ali na rua em frente à minha loja, disse Willa baixando o sanduíche. Eu posso ir andando. Paxton, eu posso levá-la para casa, disse Sebastian. A Willa não terminou. Não, acho que terminei, disse Willa sem ter certeza do motivo. Todos subitamente pareciam tão ansiosos para ir embora que ela também se sentiu assim. Foi como ver uma multidão fugindo de alguma coisa. Você não fica esperando para ver o que é. Você também corre. Paxton se levantou e Colin a seguiu. Eu a vejo amanhã? Sebastian perguntou a Paxton. Não, eu ia lhe dizer isso. Você vai ganhar um alívio dominical. Will e eu vamos conversar com a Nana Osgood amanhã. Vão? Disse Colin. Por quê? Paxton suspirou. Talvez um dia, Colin, quando você finalmente se interessar por esta família, eu conte, disse ela ao sair andando. Bem, essa será uma viagem divertida para casa, disse Colin.
ao deixar no balcão o dinheiro da conta. Obrigada pela trilha, disse Willa. Lamento tê-la feito ir. Eu não lamento. Ele olhou em seus olhos por um instante a mais do que o necessário e depois saiu. Sebastian se aproximou, sentando-se ao lado dela. Se isso era o que estávamos dizendo, imagino que não dissemos. Ele apontou para o sanduíche. Termine, eu vou levá-la até seu jipe. Tudo bem, eu vou a pé. Então eu vou a pé com você, disse ele. Willa olhou para o sanduíche, ela não estava mais com fome. Então vamos, disse ela, descendo da banqueta, eu terminei. Acabara de anoitecer quando eles saíram e o céu tinha um tom rosado. Sua avó dizia que um céu assim significava que alguém à distância tinha acabado de se apaixonar. Um raro momento de capricho de uma mulher que tinha medo de tudo. Enquanto caminhavam pela calçada, perceberam que a National Street ainda estava movimentada e muitas lojas permaneciam abertas. Sebastian tinha um jeito tranquilo. Era uma pessoa que não se importava com o silêncio. Há quanto tempo você e Paxton são próximos? Willa finalmente perguntou. Desde que voltei para a cidade. Nós nos demos bem instantaneamente. Sebastian não parecia o tipo que magoaria alguém propositadamente. Será que sabia que Paxton estava apaixonada por ele? Willa não tinha noção do motivo para cogitar se envolver. Não gostava da ideia de Paxton ser magoada por alguém que ainda não tinha entendido totalmente a si mesmo. Ligeiramente parecido com Colin, pensou ela. Não que Willa estivesse magoada, realmente não. Seus sentimentos por ele eram culpa sua. Ela sempre soube que ele iria embora. Você e Paxton parecem estar se conhecendo melhor, Sebastian comentou depois de outro período de silêncio. Não sei, provavelmente entender é uma palavra mais apropriada. Estamos nos entendendo, nossas avós tiveram uma ligação há muito tempo. Estamos meio que descobrindo os detalhes. Para o baile de gala? Perguntou ele. Não somente por isso. Eles finalmente chegaram à loja de Willie, estava tudo apagado lá dentro e Rachel já tinha ido embora. Obrigada pela companhia. Este é meu jipe, disse Willa, abrindo o zíper do bolso do short e tirando a chave. Sabe, Colin estava certo sobre uma coisa, disse Sebastian. Sendo a piadista, você provou, sim, a muita gente que era bem mais do que imaginavam. E você nem pode dizer que essa não foi sua intenção, pois fez questão de que todos nós soubéssemos. Com aquele cartaz que era você, Willa sorriu timidamente. Bem, eu achei que nunca mais fosse voltar para o Walls of Water depois da faculdade. Eu queria que a lenda tivesse um nome. Você me inspirou um pouquinho. É? Naquela época eu também precisava me libertar de algumas coisas. Eu tinha de deixar de ser o que todos achavam que eu era. Mas sempre haverá um pouquinho do excêntrico em mim. É parte de quem sou. Ela sempre achara Sebastian o mestre da reinvenção. Mas agora ela percebia que ele não tinha se reinventado, ele se tornara ele mesmo. Como você compreendeu isso? Nós somos quem somos. É surpreendente como influímos pouco nisso. Uma vez que você aceita isso, o resto é fácil. Ele se inclinou para a frente e beijou-a no rosto. Boa noite, querida. Boa noite, disse ela enquanto o observava ir embora. Willa já tinha tomado banho e estava com seu short de algodão e sua camiseta regata de dormir quando ouviu uma batida à porta. Ela vestiu um hobby curto. Desceu a escada e acendeu a luz que já tinha apagado.
Quando abriu a porta, seu insone predileto estava ali, parecendo totalmente infeliz. Desculpe, disse Colin. Peço desculpas por ter insinuado que sua vida é menos do que precisa ser. Para você e sua família, eu fiz tudo isso por mim. Eu finalmente concluí isso. Willa deu um passo para trás e o deixou entrar. Colin trouxe aquele aroma de torta de limão que ela já sentira. Arrependimento. Não sei por que esse lugar me afeta tanto. Como se eu não conseguisse ser eu mesma aqui, embora eu sempre seja. Faço questão disso. Talvez eu só esteja reclamando demais. Talvez ache que, se voltar, não consiga ser um Osgood, tão bom quanto o restante de minha família. Esse sempre foi meu grande medo, mas, nossa, eu fico tenso só de pensar, não quero isso. Não quero festas da sociedade e dias passados no campo de golfe. Ele passou as duas mãos nos cabelos. Ainda estavam úmidos, como se ele também tivesse acabado de tomar banho. Willa cruzou os braços. Por acaso alguém o obrigou a fazer algo que você não queria durante suas visitas? Ele franziu o rosto. Bem, não. Então você só está criando um conflito que não existe, ela riu. Sabe da maior, Colin? Ainda tem um pouco do homem vareta em você. Acostume-se a isso, pois não vai passar. Ele foi até o sofá e desmoronou. Estou constrangido e muito cansado. Porque nunca posso dormir aqui. Talvez você só esteja com medo de relaxar e deixar que algumas coisas simplesmente aconteçam. Você está certa, eu me apaixonar por você simplesmente aconteceu. Ele riu e recostou a cabeça nas almofadas. E isso foi a melhor coisa que aconteceu quando voltei para casa. Os braços de Willa caíram de surpresa. Eu já disse, pare de vir aqui. Quando estiver cansado, você diz coisas que não deveria. Ele ergueu a cabeça e olhou-a seriamente. Por que eu não deveria dizer isso? Porque não estou totalmente certa se você sabe quem sou, respondeu ela honestamente. Como ele poderia? Se ela mesma só conseguira começar a entender recentemente. Ao contrário, eu tenho prestado muita atenção. Ela sacudiu a cabeça. Diga isso de manhã e eu talvez acredite. Está bem. Ele esfregou as mãos no sofá. Posso dormir novamente no seu sofá? Aquela foi a única boa noite de sono que eu tive desde que voltei. Tudo bem, disse Willa e suspirou. Deixe-me pegar um travesseiro. Não, nada de travesseiro, disse ele. Se esticou, depois abriu espaço para ela. Só você. Todo tipo de coisa passava pela cabeça de Willa, dentre as quais a mais surpreendente era o sim, instantâneo que ela ouvia. Mas ela vinha negando esses impulsos havia tempo demais para segui-los sem antes pensar. Colin, só quero que você fique aqui comigo até que eu adormeça, está bem? Ela apagou novamente a luz, depois caminhou até ele. Colin era tão alto que ela facilmente se encaixava ao seu lado. Ele passou o braço ao redor dela, que pousou a cabeça em seu peito. Isso parecia certo, mas improvável. Não tenho certeza se consigo viver aqui, disse ele, na escuridão, como se lesse os pensamentos dela. Willa podia ouvir a voz de Colin no fundo do peito. Não tenho certeza se consigo ir embora, ela respondeu. Eles ficaram quietos por um tempo. O coração dele foi desacelerando, entrando num ritmo calmo. Mas acho que posso tentar viver aqui, Colin sussurrou. Acho que posso tentar ir embora. Willa sussurrou de volta. Ainda não há chance de transformá-la numa garota da natureza?
Ela riu e se aconchegou mais perto dele. Durma, Colin. Ele finalmente dormiu. Na manhã seguinte, Willa estava em pé numa cadeira em seu closet, esticando o braço para pegar uma caixa de sapatos, cheia de recordações do ensino médio, quando Colin apareceu atrás dela. O que está fazendo? Mas que engraçado, eu estava torcendo para que um homem alto subitamente aparecesse para me ajudar. Disse ela, pulando da cadeira. Você poderia pegar aquela caixa na prateleira para mim? Ele se exibiu ao pegar com facilidade. O que é isso? Perguntou Colin ao entregar-lhe a caixa. É só uma coisa que quero devolver a Paxton quando a encontrar hoje, disse Willa, pousando a caixa em cima da cômoda. Ela já estava acordada havia um tempo, mas ainda não tinha mudado de roupa. Colin ainda estava dormindo quando Willa se levantou, então ela não quis fazer muito barulho. Então, este é o seu quarto, disse ele olhando em volta. A cama de ferro fundido era a mesma em que ela dormira a maior parte de sua vida, mas as luminárias nas mesinhas de cabeceira eram peças de cristal, pouco convencionais que Rachel lhe dera de aniversário. Seus móveis eram antigos, mas algumas peças eram pintadas à mão, com desenhos de arlequim, feitos por uma de suas amigas artistas da National Street. Sim, este é o meu quarto. Ele estava todo descabelado, com a camisa para fora das calças e os pés descalços. E por alguma razão ela achou encantador. Ele se virou para Willie e disse: Eu dormi. Eu sei. Ela não ia contar que não dormira e estava acostumada a dormir de barriga para cima e isso só seria possível. Isso só seria possível se ela se esparramasse por cima dele no sofá. Colin caminhou até ela e passou os braços ao redor de sua cintura. Obrigado. Eu não fiz nada. Fez sim. E sabe o que isso significa? Ele se abaixou e disse no ouvido dela. Significa que teremos de fazer isso novamente. Willa riu. Está bem, mas não no sofá. Estou acostumada demais com a minha cama. Ele olhou por cima do ombro. É uma bela cama. Ela pegou a mão de Colin e o levou até a cama. É muito confortável, disse Willa, sentando-se, e cabem dois. Colin se inclinou por cima dela, fazendo-a se deitar. Ainda erguido, mas com uma das mãos em cada lado dela, ele olhou-a de cima a baixo e disse: Willa, sim, é de manhã. Eu sei. E eu ainda estou apaixonada por você.